E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Oturan TV. E bem pessoal, hoje o vídeo será sobre o anime Record of Ragnarok. Terminei de assistir recentemente e vou dar aqui pra vocês a minha opinião. Vou estar colocando aqui os pontos positivos e negativos desse anime, ok? Então se você quer saber os pontos positivos e negativos desse anime, você quer saber a minha opinião sobre, então fica até o final desse vídeo, ok? Mas antes de começar o vídeo de fato, eu tenho que saber se você deixou o seu like e se você se inscreveu no canal e se você ativou o sininho das notificações. Se você não fez nenhuma dessas três coisas ainda, eu sugiro que você faça agora, ok? Você vai estar me ajudando bastante a bater a minha meta de 1000 inscritos, ok? Já fez isso? Então vamos então de fato ao que interessa. Bem pessoal, Record of Ragnarok. Eu vou começar aqui falando alguns pontos negativos sobre esse anime, ok? E de fato terão alguns spoilers aqui, ok? Então já fique avisado. Bem pessoal, o primeiro ponto que eu considero muito negativo desse anime é justamente o seu começo, o seu início. Em específico, desde o episódio 1 até o episódio 5. Como assim, Oturan? Bem, pessoal, o começo desse anime simplesmente não te prende quase que de forma nenhuma. É realmente impressionante como o começo de Ragnarok não prende o telespectador. Pelo menos essa foi a minha experiência. E existe um motivo bem claro na minha visão do porquê que isso acontece. Bem pessoal, mais ou menos no episódio 1 e 2, é mencionado lá um pouco da história, o motivo pelo qual os deuses querem matar os seres humanos, querem levar os humanos à extinção. Eles acabam mencionando que os seres humanos poluem os mares, fazem mal a eles mesmos e acabam fazendo desmatamentos, etc. E a cada 1000 anos eles faziam uma espécie de votação e nessa votação que eles fizeram, eles decidiram que iriam matar a espécie humana, queriam acabar com a espécie humana. Só que aí a Valkyria acaba sugerindo que eles façam uma espécie de torneio para, se os humanos ganharem, eles continuarem sobrevivendo por mais 1000 anos. Se eles perderem, eles serem extintos. Esse comecinho da explicação é sim interessante. Só que aí começa o que todo mundo estava querendo ver. A luta. Só que o que acontece? O autor ele percebe que ele tem que deixar os personagens mais profundos. E qual a maneira que ele escolhe para fazer isso? Para deixar os personagens mais profundos? Ele coloca flashbacks do passado dos personagens, explicando mais sobre eles, para que você entenda mais sobre a história dele, para que você simpatize mais com ele. E sério, isso seria muito bom se o autor simplesmente não fizesse isso a cada 15 segundos da luta. Sério pessoal, o Thor dá uma martelada e de repente começa um flashback. O Thor dá outra martelada e começa outro flashback. Isso chega a um ponto de ser bem irritante, pelo menos na minha opinião. O autor simplesmente saiu picotando flashbacks durante a luta praticamente. E eu realmente não curti isso. E esse é um grande motivo pelo qual a luta fica meio que irritante, não te prende. Por quê? Você tá todo ansioso querendo ver a luta e quando vai começar a luta, flashback. Aí sai do flashback, começa a luta mais uma vez, flashback. Aí sai do flashback, eles trocam um pouco de socos, aí quando vão se atacar mais uma vez, outro flashback. E sério pessoal, isso realmente atrapalha muito. Na minha visão, o autor deveria sim ter continuado com os flashbacks, só que ele deveria ter colocado em pontos específicos do episódio, não a cada, sei lá, 20 segundos, 25 segundos, cara. Pessoal, a gente sabe que, tipo assim, a grande maioria das pessoas que acompanham animes,
elas assistem 1, 2, 3 episódios, se elas não gostam do que elas viram, elas simplesmente dropam. E é exatamente isso que a grande maioria das pessoas fez vendo Ragnarok, porque a pessoa, ela assiste o primeiro episódio, assiste o segundo, assiste o terceiro, acha que, tipo assim, não prende a pessoa ao ponto dela até mesmo achar irritante, como foi o meu caso, ela pega e sai do anime. No meu caso, não. No meu caso, apesar de eu não ter gostado desse início, de não ter me prendido, eu continuei assistindo porque eu queria trazer vídeo aqui pra vocês e pra falar dos personagens. E eu continuei assistindo, e aí eu percebi que lá na frente melhora muito. Então, o fato de não prender o telespectador é um defeito muito grande nesse anime. Vamos para mais um ponto que eu considero muito negativo em Ragnarok, que é a sua animação. A animação de Ragnarok é ruim? Não. A animação de Ragnarok é boa? Não. A animação de Ragnarok é média baixa. E por que isso é muito ruim pro caso de Ragnarok? Pessoal, Ragnarok é um anime muito mais focado em luta. O foco desse anime é luta, não é história. Apesar dela ser muito bem amarrada, é uma história muito simples, cara. É uma história muito simples. O foco desse anime está muito mais nas lutas, do humano lutando contra o deus, cara. Todo mundo quer ver isso. Então o foco desse anime sempre foi as lutas. E o que é que ajuda bastante em um anime que é focado em luta? Sim, pessoal, a sua animação. No caso de Ragnarok, atrapalhou muito porque a animação ela é de muito baixo nível. Ela é mediana, baixa. Isso não deveria acontecer, vendo que Ragnarok é um anime focado em lutas. Sério, pessoal, chega um certo ponto do anime em que você acaba meio que se irritando com certos frames repetitivos. Com toda certeza você já viu algum anime cujo personagem vai dar, sei lá, 100 socos e começa a repetir aqueles socos, aqueles frames daqueles socos, vocês estão ligados? É sério, pessoal, em Ragnarok isso se repete várias vezes. Eles utilizam muito de frames repetitivos para simular que o personagem está dando muitos socos, muitos golpes. Claro que tem cenas em que isso não acontece, claro que tem cenas que eles dão socos normais, bem feitos, mas a gigantesca maioria das vezes eles pegam frames de socos e repetem muito, e isso chega a ser muito chato e muito irritante. Tipo, na minha visão, isso não deveria acontecer, vendo que Ragnarok é um anime focado muito nas lutas, então as lutas deveriam ser lutas muito bem animadas, muito bem feitas. E acabou que isso não aconteceu, e eu considero a animação de baixo nível um grande defeito nesse anime. E agora vamos falar dos pontos positivos desse anime. Vamos lá, pessoal, vocês lembram que eu falei que o anime não é focado em história, que ele é muito mais focado em luta? Vocês lembram que eu falei isso? Então, pessoal, isso é realmente verdade. Mas isso não significa que a história de Ragnarok seja uma história horrível ou algo assim. Na verdade não, é uma história muito bem amarrada, sério, é muito simples, sim, é muito simples, mas é muito bem feita, muito bem amarrada. E quando você pega uma história simples e você faz ela muito bem feita, muito bem amarrada, não tem como uma história, mesmo sendo rasa, ser ruim. No caso de Ragnarok, como eu falei pra vocês, no início ela não te prende muito, realmente não te prende muito. Mais ou menos do episódio 1 ao 6, ao 5, não te prende muito. Mas depois do episódio 6, na minha opinião e pra mim, me prendeu bastante. Sério, eu realmente fiquei muito mais empolgado em ver a história do que de fato ver as lutas. Porque as lutas, na grande maioria das vezes, tinham frames repetitivos, tinham alguma animaçãozinha muito mal feita e não era muito bom. Mas eu ficava muito mais empolgado para ver a história, tipo, como é que vai se desenrolar. É uma história tão simples, mas tão bem amarrada, que eu queria continuar vendo. Então a partir do episódio 6 é realmente muito melhor, melhora muito, te prende muito mais, ok? Então esse é um ponto muito positivo para Record of Ragnarok. A sua história é simples, que é sim muito bem amarrada, muito bem feita. Mais um ponto positivo para Record of Ragnarok, que é as técnicas e habilidades dos personagens. Sério, pessoal, eu realmente percebi que o autor ele focou muito em fazer técnicas muito legais, específicas
para os humanos. Sério, as técnicas são muito interessantes, principalmente aquela do samurai, que tipo assim, ele imagina a luta 1000 vezes na mente dele, tá ligado? Ele imagina a luta dele contra o inimigo 1000 vezes na mente dele, ok? Faz várias simulações na mente dele. E quando ele vai realmente lutar contra o inimigo dele, ele já tem tipo uma estratégia, ele já consegue prever os movimentos do inimigo dele. Quantos mil? Não. Quantos milhões de passos à frente aquele homem consegue ver? E eu realmente achei muito interessante a técnica desse samurai. Esse cara era realmente muito legal. A própria técnica do Adão, que é uma técnica de cópia. Que você costuma ver muito em vários animes. Aqui foi trazido pra cá, mas também teve aquela pitada do autor, de originalidade, né? O fato de ela sobrecarregar, etc. Eu achei muito interessante a técnica do Adão também. Fora de outros personagens e também a dos deuses, eu realmente achei as técnicas desses personagens desse anime muito interessantes, muito, como é que eu posso dizer, bem feitas, na minha opinião. Outro ponto positivo que eu achei nesse anime era a sua trilha sonora. Eu vi algumas pessoas falando que a trilha sonora não era nada demais, e realmente não é, e na minha opinião, justamente por isso, por ser uma trilha sonora simples, ela é boa. Sério, funciona muito bem nos momentos em que tá tendo a luta, funciona muito bem em momentos de explicações. Cara, realmente a trilha sonora desse anime, na minha opinião, é sim simples, é sim muito simples, mas funciona muito bem. E justamente por ser simples, acabou que funcionando muito bem na minha opinião. E é um grande ponto positivo pra mim nesse anime. E pessoal, falando aqui um pouco dessa personagem aqui. Eu vi muita gente criticando ela e falando que ela era uma personagem inútil. E na verdade, eu discordo bastante disso. Sabe aquela história do mal necessário? Ela é basicamente a representação disso. Ela é uma personagem que ela basicamente tem que aparecer porque ela é muito importante e eu vou te explicar por quê. Sabe aquela cena em que acontece tudo muito rápido e acaba que você acaba ficando com dúvidas sobre o que aconteceu? Essa personagem, ela basicamente representa você. E o que é que ela faz? Como ela não entendeu, assim como você, ela pergunta o que aconteceu. Aí outra personagem vai responder pra ela o que aconteceu. Vai acabar explicando um pouco das habilidades do inimigo, ou vai acabar explicando o que aconteceu durante a luta. E não só essa personagem entende, como você também entende. Não é só ela que é assim. Os outros deuses acabam funcionando da mesma forma. Quando acontece alguma coisa, os personagens começam a conversar, começam a falar sobre o assunto. E eles acabam chegando a uma conclusão de alguma coisa, explicando o que aconteceu no campo de batalha. E não só o personagem que estava com dúvida entendeu, como você também entendeu. Então essa personagem, ela é sim muito útil na minha opinião. E eu realmente não achei ela irritante, eu achei ela bem legal. E bem, como esse é um vídeo em que eu dou a minha opinião sobre esse anime, então eu vou dar uma nota para esse anime. E a nota de Record of Ragnarok é nota 6,5. Por hoje é só, pessoal. Curtiu o vídeo, deixa o like, não curtiu, deixa o dislike, não tem problema. Inscreva-se no canal você que não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Curtiu esse anime? Deixe sua opinião aqui embaixo que eu vou estar lendo, ok? E é isso, pessoal. Outro ano saindo. Fui!